João capítulo 15. Vamos ler o texto que nos está proposto. Antes de lê-lo, quero louvar a Deus pela vida do irmão Marcelo. Ele está lá atrás? Cadê o Marcelo? Está lá, né? O Marcelo nos transmitiu. É o Marcelo que é o presidente dos varões aqui, né? É, né? Transmitiu o convite para a gente. O pastor Cleilson que permitiu. Quero agradecer os irmãos pelo carinho, pela paciência, pelo amor que vocês têm conosco. Aqui os irmãos da nossa igreja co-irmã missionária Volta de Cristo, né? Os irmãos aqui da Vitória Régia, os irmãos lá do Embratel, né? Com o pastor aí, Eliezer. Que Deus abençoe. É sempre gostoso demais estar junto, certo? Estar adorando, louvando o Senhor. Embora o Cleilson disse que às vezes eu fujo, né, de algumas reuniões daqui. Mas a gente tem feito aí o esforço para estar com os irmãos, né? E tem alguns irmãos da primeira igreja também, presbiteriana renovada, que atenderam o chamado. Que Deus abençoe a vida de vocês e que tenha misericórdia dos outros que não atenderam. Que fique gravado. Porque é misericórdia, né, irmãos? Não pode tratar como deveria, como mereceria, né? Mas amém. E a todos os queridos, Deus abençoe. É bom ver aqui o pastor Roberto, a Miriam, Manu, né? Essa família tão abençoada, tão querida por nós. E as notícias que eu tive já é que o pessoal aqui não sabia onde, se o céu tinha descido, se a igreja tinha subido, né? Mas a palavra foi abençoada. Glórias a Deus. Aí o Cleilson não quis postar para mim assistir a pregação antes de eu vir para cá hoje de manhã. Fiquei sem ouvir, então vamos lá. Glórias a Deus. A Bíblia diz assim, queridos, então, na palavra, capítulo 15. Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque servos não sabem o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: ame-se uns aos outros. Glória a Deus. Nós já oramos, graças a Deus. O Senhor já ouviu
a nossa oração, temos certeza disso. Vamos lá. O tema que foi dado para a gente pensar com os irmãos aqui nessa manhã é como vive o crente purificado pela palavra. Essa semana, eu chegando na congregação do Embratelzinho, nossa congregação lá, aí o irmão que é dirigente lá, o presbítero, ele chegou de encontro comigo e já contou um testemunho para mim. A gente estava conversando e tal, entramos, abrindo a igreja, e ele falou: pastor, o senhor ficou sabendo da notícia? Eu falei: misericórdia, uma coisa que aconteceu aí numa cidade do Mato Grosso, de um camarada que se dizia pastor, e ele estava tendo um problema de corrupção lá com venda de água, e ele estava mancomunado com o crime organizado. E ele estava foragido, acho que para o Rio de Janeiro, alguma coisa assim. Assim a notícia estava sendo propagada lá no jornal, né? E se dizia pastor, né? E daí a mídia já dá uma floreada para ficar pior, né? Pastor ligado ao crime organizado, extorquindo pessoas e aquela coisa toda. Semana passada também ouvimos um outro escândalo de um cara que se dizia pastor e deu um nó aí um golpe, nó é feio, né? Um golpe. No banco aí, de milhões, e estava foragido também. Ai. Outro dia eu vi um camarada dirigindo um culto, presbítero Lorival. E o cara de costa, ele parecia uma mulher. Quando ele virou, era um homem. Eu não estava... Eu falei: meu Deus! Mas ele... dessas igrejas inclusivas. Você não sabe se você fica ou se você corre com essas coisas que a gente fica ouvindo. Mas o que eu quero fazer aqui com que você e eu pensemos um pouco, é a situação que está a igreja de Deus, ou a igreja evangélica. A igreja de Cristo, ela está intacta, né? O povo de Deus é povo de Deus. Mas a igreja evangélica brasileira, meu Deus, que desespero, que situação caótica, que coisa horrível que está acontecendo, cada dia pior. A palavra já nos orientava isso, mas mesmo assim o nosso coração se quebra diante disso, fala: meu Deus, tenha misericórdia. E muitos escândalos estão acontecendo, como Jesus havia previsto, que nos últimos dias haveria muitos escândalos. A gente está vendo essas coisas acontecer. E a igreja de Cristo também, muitos crentes, agora falando da igreja de Cristo, a gente percebe que algumas igrejas, que são igrejas sérias, você vai vendo a falta de chamar os crentes para perto do Senhor, de chamar os crentes para a pureza. O cristianismo hoje é uma coisa bem de moda no Brasil, ou o evangelicalismo. As pessoas se aderem às comunidades cristãs e vivem as suas velhas práticas naturalmente. E aí algumas igrejas, às vezes, que estão pregando, alguns lados que até pregam o evangelho, também com essa postura de achar normal certas coisas. E aí você, em vez de ver a igreja crescer em determinadas coisas, ela dá uma regredida. E a palavra do Senhor diz que quem é santo... E aí eu tenho certeza que nessa manhã o Espírito Santo traz essa palavra para nós, de como o crente purificado pela palavra deve andar. Isso nada mais é do que a doutrina da santificação. Porque de uma certa forma, automaticamente nós somos purificados no ato redentivo de Cristo. Ótimo. A pureza de nossos pecados pelo sangue do Cordeiro. Somos resgatados desse mundo de trevas. Num ato sobrenatural, soberano
do nosso Deus, somos salvos e tirados, somos purificados, tirados do mundo e trazidos para Ele. Só que agora a gente vai viver nele. E agora começa essa ação dele em nós e essa responsabilidade de nós, de andar na pureza. E a gente chama isso de santificação. Para nós isso aqui é muito mais tranquilo entendermos, mas na maioria da cristandade brasileira não é. Talvez você desse facinho ao seu coração, mas falar que a santificação vem depois da salvação, para a maioria, e isso me assusta e me dá tremores por dentro, é que a maioria dos cristãos entendem que eles têm que se santificar para ir para o céu, que eles precisam viver uma vida santa para ir para o céu, que a sua santificação os leva para o céu. E isso é uma afronta ao sacrifício de Cristo tamanha. E olha que nós estamos falando de duas doutrinas bíblicas. Então, amados, para nós aqui é mais tranquilo essa relação da salvação com a santificação. Nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo nos salva e nos traz para a santificação. Ele nos purifica e nos continua a purificar. E aí vem esse relacionamento da soberania de Deus e a responsabilidade de nós. Porque para alguns desavisados que pensam que a teologia reformada ou o calvinismo prega que você vai ser salvo e está salvo e daí você pode viver uma vida desregrada. Não ensina isso. Na verdade, um dos maiores volumes das Institutas de Calvino é sobre oração. Vida de oração. Buscar a Deus. Então, sim, nós que queremos essa vertente doutrinária, que é extremamente antiga, não é nova, nós cremos nessa realidade da santificação. Existe uma responsabilidade humana na santificação, não na salvação, mas na santificação, que é um processo até que Jesus volte. A salvação não é um processo no sentido restrito da palavra, mas a santificação é. E aí, irmãos, ao mesmo tempo que nos alivia o fato de nós não precisarmos santificar para ser salvo, nos pesa o fato de que, se somos salvos, temos que santificar. E aí sim, aquela palavra de Mateus capítulo 7 cai como uma luva sobre nós. Pelo fruto, você conhece a árvore. Embora ele estava falando de falsos mestres, mas essa pode ser aplicada a nós, esse princípio. Sou salvo, sou eleito, fui purificado pela palavra, e aí? E agora, daqui para frente? Se de fato é essa árvore, então você tem que produzir esse fruto que diz respeito a essa árvore. Eu, para ser sincero, dizer aos irmãos, eu acho que é tão pesado quanto eu cria antigamente. Quando eu cria que a minha santificação me salvava, parecia que era até mais leve. Como assim, pastor? É porque você perdia a salvação, ganhava, você estava naquela luta. Santifiquei hoje, pequei amanhã e estou indo nesse negócio. Agora não, agora é o seguinte, rapaz, se eu não santificar, nem salvo eu sou. Se eu não quero santidade, se eu não quero pureza para a minha vida, se eu não quero aumentar isso na minha vida, aí fala, rapaz, não sou salvo não. Por isso que tem muita gente que fala, pastor, será que eu sou salvo? Eu falei, vai orar, santificar. Porque a gente bate muito no peito sobre o que nós cremos que é bíblico, é extremamente bíblico. Mas infelizmente, e tem muito dessa doutrina hoje em algumas igrejas neopentecostais, que é esse neocalvinismo, que você vive uma vida desregrada. Eu estou salvo, não perco salvação, e acabou e pronto, eu vivo do jeito que eu quiser. Entendeu nada. Não entendeu o evangelho, não entendeu nada. Olha, deu até eco agora. E aí é muito sério, irmãos, isso aqui. Porque daí você vai olhar para esse texto aqui, que nós lemos, Jesus falando com os seus apóstolos. Os irmãos sabem que aqui Jesus está poucas horas de ir para o Getsêmani e acontecer tudo aquilo. Eu tentei ficar assim, pensando aqui no cenário desse texto. Os apóstolos, tudo meio preocupados, eles estavam. Jesus está aqui ensinando eles no capítulo 14, e falando do Espírito Santo.
e dando segurança para eles. E eles preocupados com o que Jesus havia ensinado. A palavra que os purificava mexia com eles, era duro o discurso, como disse os apóstolos no capítulo 6. Essa palavra, a palavra que eu tenho vos dito tem purificado, purificou vocês. Fez vocês analisar as coisas de outros prismas. Mas não parou por aqui, porque continuou isso na vida deles. E aí você olha para esse texto, principalmente aqui que nós estamos vendo, que nós lemos, você vê esse cenário. Jesus falando dessa metáfora para fortalecer o coração dos discípulos. Eu gostei da definição de John MacArthur, e eu vou partir desse pressuposto também. Depois, se for diferente do pensamento do pastor Cleus, ele se vira. É que esse texto, ele fortalece o coração daqueles que são verdadeiros cristãos e chama a atenção dos falsos. Dá um alerta aos falsos cristãos. Porque ele vai compreender aqui que, de fato, esses ramos que são cortados mesmo. John MacArthur, ele, falando sobre isso, ele diz que os ramos são os falsos cristãos. E aí é interessante que a gente lembra de Judas, que estava no meio dos 12. E o capeta entrou nele. E ele andou com Jesus. Até os apóstolos, mas Judas? Não. Eles nem entenderam quando Jesus falou, ó, aquele que eu vou dar o pão para ele molhado no prato, esse aí é o que vai me trair. E Jesus entregou o pão na mão de Judas, nem eles acreditaram que Judas era traidor. Eu não entendi nada, o que Jesus está falando? Naquela hora o Satanás entrou no Judas. Judas era o tesoureiro. Fica tranquilo, os tesoureiros aqui da igreja. O cara estava ali. Aqui, quando fala que ele era o tesoureiro, é para dizer que o cara fazia uma mega função. O cara estava ali junto. Mas era um falso. Ele estava ligado a Jesus. Mas, de repente... Aqui não, filho. Na lavoura, os irmãos que moram no sítio aqui, sabem que o broto é ladrão. A gente chama de ladrão broto. Esses galhos que nascem nos ramos, errado. Ele é ladrão, tem que cortar. Tem hora que você vai cortar os brotos de uma árvore, ela fica nua e crua quase. Então sim, eu parto desse pressuposto nesse texto aqui, que quando Jesus fala que todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Sim, está falando de pessoas que estão em Jesus, no sentido de religiosamente estar. E tem muito. Nessa geração, meu Deus do céu, na igreja atual, misericórdia. Um monte de gente que fala que é de Jesus. E ainda canta os corinhos. Eu sou de Jesus. Eu sou de... É nada. Não é não. Porque aqui ele vai dizer como é que a coisa funciona. Nesse texto aqui. Esse texto aqui fala dos Judas e dos 11. O Judas que era o filho da perdição, mas caminhava com Jesus. Está falando de um povo que é filho da perdição, mas está caminhando com Jesus. Existe essa raça no meio da igreja. Que você olha, parece tudo. Você já viu joio e trigo? O trem igualzinho. Mas o joio não é trigo. E vai ser queimado naquele dia. Então esse texto fala de juízo de Deus para os ímpios. E esse texto, ele vai falar para nós de como vive o crente purificado. Ele vai trabalhar essa realidade e vai fazer a gente pensar, tá, você foi purificado pela palavra, e como é que você anda? Uma coisa muito forte nesse texto aqui é a palavra permanecer em mim. Permanecer, permanecer. Verso 4, verso 5, verso 6, verso 7, verso 9, verso 10. Todos falam de permanência, permanecer, permanecer, permanecer. Irmãos, primeira coisa nesse texto que me saltou aos olhos de como o crente purificado vive é em perseverança.
que nós conhecemos, vocês já conhecem o pessoal daqui, não sei se já chegou, já tem uns 2 anos que está estudando a Tulip, já chegou na Perseverança dos Santos, o acrônimo lá, Perseverança dos Santos, o 5º ponto do calvinismo, na teologia calvinista, que é a perseverança dos santos. Fala do perseverar, do permanecer em Cristo. E é contextual essa frase aqui, esse convite, essa fala de Jesus, porque ele está falando para discípulos que ele sabia que daqui a pouco ia correr tudo na hora do Getsemane. A hora que chegassem os soldados romanos, eles iam, virar uma faísca. Iam correr. Eu estou dando a subir para vocês não dormir. Eles iam correr. O Senhor já tinha dito que isso ia acontecer. Mas eles permaneçam em mim. Jesus estava chamando a atenção dos discípulos para essa que futuramente nós, os teólogos denominariam, Paulo ia falar sobre isso, a perseverança dos santos. Dizendo que sim, o ramo que não dá fruto é cortado, mas o ramo verdadeiro, ele permanece, ele está ali na videira. Ele vai estar sempre ali. Essa é uma marca do crente purificado, e isso é pesado, irmãos. Perseverança. John Piper, ele diz assim: eventos de revolta, tumulto em todo o mundo devem servir como um aviso para nós de que chegará o dia, mais cedo ou mais tarde, quando a hostilidade do homem não poderá ser contida pela força humana. Ela romperá a represa da contenção e inundará sua própria porta. E a pergunta mais urgente para todos os seguidores de Jesus Cristo será: a nossa fé em Jesus resistirá? Ou vamos dar lugar ao medo, à incredulidade, à raiva ou à vingança? Palavras de John Piper. Ele está fazendo perguntas para nós. Porque a gente às vezes pensa na perseverança dos santos, mas na preservação, Deus nos preservando. Mas essa perseverança é a preservação de Deus e nós vivendo de uma maneira à altura do Deus que nos salvou. Então tem inúmeros textos bíblicos nas Escrituras para provar a perseverança ou a preservação dos santos, como diz Vicente Cheung, gosta de usar esse termo, preservação dos santos. Sim, em Cristo nós temos segurança de nossa salvação. Mas esses crentes seguros, eles têm essa contrapartida de permanecer em Jesus, de estar em Cristo. De fato, os crentes, ou os ramos que estão de fato ligados verdadeiramente à videira, eles vão permanecer de fato. Essa é a marca de um crente purificado. Vai continuar, aí você vê uma coisa dessa, a gente está prevendo coisas, aliás, a Bíblia declara que as coisas vão ficar pior. Essa frase de John Piper, a coisa está ficando cada dia pior. E a sua fé e a minha fé, quantas pessoas vocês já viram sair das fileiras? Quantas pessoas você já viu largarem a igreja? E quantos crentes que tem aquele negócio de vai e volta, vai e vem, vai e volta? Eu vi um pastor falando, eu falei assim, achei interessante. Um dia ele é Moisés, Abraão, outro dia ele está Judas Iscariote, é um negócio doido. Um dia ele está crendo, outro dia ele está apostatando de tudo. Espera aí, a Bíblia está dizendo que a gente tem que permanecer. Uma coisa é você tropeçar, mas a perseverança que nós temos que ter continuidade. Resumidamente, essa doutrina, ela assevera que uma vez que uma pessoa se torna um cristão verdadeiro, ele nunca se afastará, e de uma maneira verdadeira e final da sua fé, e que ele nunca se tornará novamente, de uma maneira verdadeira e final, um não cristão. Portanto, uma vez que uma pessoa verdadeiramente se converte, ela se torna um cristão e ela certamente será salva. Esse é o resumo da doutrina da perseverança ou preservação dos santos. Essa confiança de que um verdadeiro crente de fato está cuidado, guardado pelo Senhor.
E você vai ter vários argumentos para provar a perseverança dos santos. Por exemplo, como a própria eleição. Deus elegeu. Foi Ele que decidiu esse negócio, não fui eu. Então eu tenho certeza que eu vou chegar lá. Sim, não está baseado o meu chegar lá nas minhas obras, entende isso? Mas vamos chegar no outro ponto. A própria redenção, a expiação, Jesus expia os nossos pecados, Ele paga a dívida que estava sobre nós, e essa dívida é para nos resgatar. Ele nos tirou de um lugar e pôs em outro. Ele tirou-nos no reino das trevas e colocou no reino do Filho do seu amor. Estamos no reino dele, não tem como voltar para trás, está pago. Então essas são alguns argumentos para provar a perseverança. O próprio selo do Espírito Santo, que nos é dado quando nós cremos na palavra e nascemos de novo, está ali o selo. O Espírito Santo é o selo, a garantia, o penhor da herança, ou seja, como diz Efésios, está garantido esse negócio. A preservação, a perseverança dos santos não é uma coisa baseada nas nossas obras, mas na obra de Cristo. Perceba isso. Nós precisamos entender essa questão. Só que essa perseverança, ela é demonstrada pela santificação. Por quê, pastor? Se você de fato e eu fomos salvos de verdade, se somos essa geração eleita, se o nosso pecado foi expiado, se nós nascemos de novo, se o selo do Espírito Santo está sobre nós, então sim, eu tenho que santificar. Porque se eu não quiser santificar, se eu não tiver esse desejo, alguma coisa está acontecendo e eu não estou perseverando coisa nenhuma. Eu estou indo em igreja, estou fazendo alguma coisa menos viver essa verdade. Mas entenda, uma coisa é o que o Senhor deixa claro na sua palavra que Ele faz. Ele preserva você. Aquele a quem Ele salva de verdade, esse vai ser preservado e vai perseverar até o fim. Ponto passivo para Deus. Isso chama-se doutrina da perseverança dos santos. Isso é ponto passivo para o Senhor. Olha o que Ele vai dizer em Jeremias: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Negócio de Deus. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, eu os ressuscito no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho, e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. São textos que mostram sobre a segurança nossa em Jesus, sobre a segurança do crente, sobre esse permanecer em mim. Que esse permanecer em mim, graças a Deus, esse permanecer em Jesus, não é baseado na minha força. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? O perseverar, o permanecer em Jesus não é baseado na sua força. Todavia, permanecer em Jesus, pela força dele, é pela força dele viver uma vida diferente. Não tem como divorciar uma coisa da outra. Se o Senhor tem te salvado, tem me salvado e tem nos colocado nesse caminho e tem nos mantido nele, Ele está fazendo isso para você e para mim, para que eu e você vivamos no estado de pureza. Porque Ele começa fazendo isso pelo sangue do seu Filho, na redenção. E continua fazendo pela obra do seu Filho, e agora nos chamando a essa responsabilidade. Falou: agora eu salvei vocês. Sabe, eu fiquei pensando nesse negócio, falei assim, mais ou menos assim, você vai junto um camarada, está tudo sujo, está maltrapilho, o cara está detonado, não tem jeito, doente, vai morrer, mas você tem um antídoto na tua mão, você vai lá, pega aquele camarada e aplica o antídoto nele, ele recebe a cura, ele acorda para a vida, ele olha para você e fala assim: nossa, você me salvou. Aí, vem cá agora, eu vou te colocar debaixo do chuveiro, vai se lavar. Se você de fato entendeu o que aconteceu com você,
Então agora, tome banho, vá se limpar. É mais ou menos assim. Toda metáfora ela é meio limitada, mas mais ou menos assim. A perseverança dos santos, a preservação dos santos, ela não fica só no passivo. Não, é o Senhor cuidando de nós, para que nós vivamos em santidade. Precisamos entender isso, queridos. Porque a gente se sente muito seguro, e alguns não deveriam se sentir tão seguros, porque eles não querem saber de vida com Deus. Sabe, se olhar para esse texto aqui e falar que Jesus tem muito ramo que está muito enganado, só está roubando a ceifa ali, Deus não o conhece. Ele vai dizer naquele dia, não vos conheço, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, não te conheço. Porque aqueles que antes eu conhecia, esses eu chamei, esses eu predestinei, esses eu já glorifiquei. Então sim, existe esse grupo que está vendido na história. Espero que você não faça parte de um grupo desse. Mas pastor, como é que eu sei? Pelo fruto. A gente vai saber pelo fruto, que é a santificação, que é o desejo de viver na presença de Deus. E nós temos uma cristandade na atualidade, como eu tenho dito para vocês, eles dizem querer Jesus, mas não abandonam a impureza, não abandonam o mundo. Ou seja, o Evangelho não chegou aí. Porque se o Evangelho chegar, o convite do Evangelho é: renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. O convite do Evangelho é esse. E quando de fato é entendido esse Evangelho, é assim que a gente vai viver. Meus irmãos, e essa palavra, ela é muito, como eu poderia dizer, pontual para nós aqui. Que nós somos uma igreja reformada, é assim que nós dizemos, calvinista, nós cremos na eleição, nós cremos na predestinação, nós cremos que Deus faz isso. Mas podemos correr o risco de crer em tudo isso e não ser. Como assim? Mas como é que eu vou saber que a pessoa é assim? Tem gente que crê em tudo isso, irmãos, e vive uma vida terrível, desregrada, no pecado, na impureza. Ou essa pessoa ainda vai ser achada por Deus, ou ela simplesmente é um filho da perdição. Então, definitivamente, pense nisso nessa manhã. A perseverança dos santos é uma obra do Todo-Poderoso na nossa vida, para nos manter até o dia final. Mas essa obra é para te manter em santificação. Louvado seja o nome de Jesus. Essa é a primeira coisa que o crente purificado, é a primeira maneira como o crente purificado vive, permanecendo. Ele não para, ele não desiste, ele não olha para trás no sentido de, não quero saber disso mais. Não tem como, o Espírito Santo está aqui dentro, você pode até entrar em crise algumas vezes. Não, mas com Deus não, você entra em crise com o povo, você entra em crise com você mesmo, mas com Deus não. Que Deus não existe, que o filho dele não morreu, não. Aquele que nasceu de novo não consegue entrar em crise com isso. Ele entra em crise com ele mesmo. Ele entra em crise com algumas coisas, mas não com a verdade central das Escrituras. Então ele permanece. Às vezes ele tropeça, mas a alma dele arde, porque ele fala: eu preciso servir a Deus, eu preciso estar na presença de Deus, eu preciso estar com meus irmãos, eu preciso. Nós precisamos entender essa verdade profundamente e vivê-la. Os dias são maus, a imundícia cada dia aumenta, e às vezes a gente vai lidando com a imundícia, nós crentes eleitos de qualquer forma. Não, irmãos, não é de varde, se assim eu posso usar essa expressão, que Deus nos traz um texto como esse, nesses dias. Eu vi uma igreja fazendo o mesmo trabalho, nesse texto aqui, eu vi um enunciado, mas eles não estavam preocupados com a pureza, eles estavam preocupados com o fruto. E o fruto deles lá é frutificar, é outra coisa, não tem nada a ver com o que o texto bíblico está dizendo.
Porque a igreja atual, ela tem essa marca de ser ativista, de ter ter atividade e não ter piedade. Mas o Senhor tem chamado eu e você nessa manhã para pensarmos na nossa vida de piedade. Nossa, eu sou eleito, estou preservado, mas você está preservado para santificar. E essa é a prova que Ele te alcançou e está te preservando. É o teu desejo de querer estar mais puro cada manhã. E aí, sequencialmente, o que um crente purificado faz? Como é que um crente purificado vive? Primeiro, ele persevera. Depois, o que o texto sugere, que eu já comecei a falar. Ele vive em plena frutificação. Verso 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Verso número 16. Vocês não me escolheram, a gente gosta desse aqui, né? Vocês não me escolheram a mim, eu que vos escolhi a vós. Se parasse por aqui, a gente ficava hipercalvinista, está vendo? Só na gostosura. Mas ele fala, mas eu vos escolhi com um propósito. Vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Porque o fruto do eleito é permanente. Você está entendendo a perseverança do santo em todo esse texto aqui? Sobre essa postura de você permanecer e agora até o seu fruto. E é lógico que daí a gente tem que pensar sobre o fruto aqui, né? Eu sei que vocês não são bobinhos, vocês já sabem. Mas o Senhor quer que repete para vocês que o fruto aqui, a priori, não tem nada a ver com ganhar alma, da cesta básica. Não, eu tenho que dar fruto. Embora Paulo chame, lá em Romanos, fala de dos irmãos lá, que era os primeiros frutos, em outro contexto. A palavra frutos também, às vezes, na Bíblia, dita aqueles que se convertem. Mas aqui não, aqui Jesus está falando de caráter. Jesus está falando de vida com Ele, estar nele, viver com Ele, produzir só o que Ele pode nos levar a produzir. Só Ele pode levar a pessoa a produzir o que Ele está falando aqui. Essa capacidade de permanecer. E é lógico que a tua cabeça, alguns já foram lá, em Gálatas, certo? Para pensar nos frutos, sim, aquilo lá mesmo. Frutos do Espírito. Esses frutos mesmo. Que se não for pelo Espírito Santo, não tem jeito. Não tem jeito. Eu coloquei aqui um crente em plena frutificação. Ele precisa entender que ele é o único credenciado para produzir. Presta atenção nisso aqui. O crente purificado é o único credenciado para produzir esse tipo de fruto. Tem um monte de gente fazendo coisa boa aí. Tem gente que é paciente, cara. Tem gente que é manso, mas não é salvo. Como assim, pastor? Uai. Você vai ler lá em Efésios. As boas obras é para quem? O Senhor reservou para os salvos. Essa vida diferente, essa vida de produzir esses frutos, é só para eleito. Porque já diz o seguinte, é fruto do Espírito. Se eu tenho o Espírito Santo, eu vou produzi-los. Você entende? Você começa a pensar, e como isso treme a nossa carne. Ué, se eu não estou produzindo, cadê o Espírito Santo? Tem que orar, misericórdia, meu Deus, me ajuda. Se o crente bate no peito, sou eleito, sou salvo, nasci de novo. Mas e aí, cadê os frutos? Deus o livre encontrar com esse crente na feira. Já viu a história de 2 baianos na feira? Que é baiano. Estava na feira e o cara chegou, rapadura,
lá para comprar uma rapadura, uma farinha, e só tinha um pacote de farinha e uma rapadura naquela barraquinha. Chegou lá, oxe, bichinho, vê isso para mim. E chegou outro atrás, outro baiano. Não. É meu, isso é meu. Você não vai... E começaram a discutir. Daqui a pouco um puxou uma peixeira de trás assim, o outro da frente e já passou no chão assim. De repente passou um outro lado assim e falou: ô irmão, paz do Senhor! Está assim os crentes. Mansidão, domínio próprio, comeu com farinha mesmo. Perceba que não há possibilidade de você dizer que você é eleito, está sendo preservado pelo Senhor e não frutificar. O Senhor está dizendo aqui que aquele que está em mim tem que dar muito fruto. Quando ele está dando pouco fruto, ele se enrola, porque Deus vai podar ele. Agora preste atenção, a primeira coisa, é só o salvo mesmo que pode produzir esses frutos. Ele é o único credenciado. Ou seja, então você tem que produzir. É a ordenança do Senhor, tem que produzir esse negócio. Por quê? Porque não é de mim mesmo, é o Senhor, eu estou ligado nele, é dele que vem, sem ele eu não posso fazer nada. Então se eu estou nele, eu posso. E eis o desafio para nós. Eis a chamada de atenção do Espírito Santo para mim e para você. Então você e eu que declaramos fé em Jesus Cristo e temos essa convicção, você é credenciado para produzir. E não só credenciado, é obrigado. Porque se não produzir, você não é do Senhor. Domínio próprio, mansidão, alegria, amor. Todos esses frutos que estão ali. E outros mais que a gente pode produzir. E também, quando você produz esses frutos, automaticamente esses frutos de caráter vai ser refletido em quem está ao redor de você, e alguns vão querer conhecer Jesus por causa do teu testemunho. Você será uma mensagem, uma carta viva, como diz Paulo. Muitas pessoas querem pregar o Evangelho, não sabem nem pregar o Evangelho, nem vivem o Evangelho, aí danou-se tudo. Agora, quando a gente entende isso aqui, a gente começa a viver isso aqui reverbera. E o Senhor está chamando a minha e a sua atenção. O crente purificado, ele recebe de Cristo a consciência de que a razão dele produzir, isso é interessante, eu achei assim, que para nós, principalmente nós pentecostais, no meio pentecostal isso é muito forte, né? Porque daí eu me sinto que eu sou bom, né? Se eu estou produzindo, eu sou melhor que o Alex. Aí o Senhor faz assim, ó, tama, não sei, em mim. Eu falo, não, filho. Ele coloca na sua cabeça que a razão da tua frutificação não é os teus esforços. A razão. Mas é Jesus. Sem mim, você não pode fazer nada, miserável. Você tem que estar em mim. Sem mim, nada você pode fazer. Se você fizer alguma coisinha boa, é resquício da minha bondade, está não sei aí. Você está perdido. Você faz uma coisinha boa e 50 ruim. Mas se você está fazendo coisa boa, está sendo um bom crente, você dobra o joelho e fala assim, glória, glória, glória a Jesus. Que Ele está me ajudando. Ele está me capacitando. É Ele. A glória é dele. Isso é bom demais. Quanto mais crente eu sou, mais glória eu dou para Jesus. Quanto mais maduro eu fico, mais glória para Cristo. Ué, por quê? Porque é Ele que faz em mim. Então, ele traz essa consciência a mim e a você nesse texto. Dizendo, olha, vocês têm que estar em mim. Se vocês não estiverem em mim, não produz, é ramo seco, vai ser queimado, vai ser jogado. Só tem juízo para você. Agora, se você estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, aí a coisa fica diferente. Entenda isso. Eu não dou conta, eu não consigo. Mas quem disse para você que você dá? Tem as pessoas que falam assim, não, Fernando, depois que eu me arrumar, eu vou para a igreja. Depois que eu ajeitar umas coisas aí. Falei, não vai não, bobo. Você está desarrumado porque você é desarrumado. Você já nasceu desalinhado, tudo esculhambado. Só tem alguém para arrumar você, é Jesus.
É Ele que vai alinhar você, é Ele que vai capacitar você, Ele que vai dar a seiva para que você seja um ramo frutífero. Então sim, quando o crente purificado por Jesus, de fato isso acontece, ele recebe essa consciência. Fala, não, eu não sou, é Jesus que é. Nos versos 8, Jesus vai dizer o seguinte: se você dá fruto, você é discípulo de Jesus. Falou, se vocês produzirem, vocês são meus discípulos. Se vocês de fato me seguem, vocês produzem isso aqui. Você está vendo esse negócio aqui que faz você pensar, fala assim, e aí? Fulano é ou não é? Você chega na frente do espelho aí, tu é ou não é? Você é discípulo de Jesus? Você pergunta para você mesmo. Mas como é que eu sei? Não tem jeito, lógico que tem como saber. Primeiro tem a convicção lá na alma, né? Que o Espírito Santo testifica com o teu espírito que você é filho de Deus. Aleluia. E depois esse aqui. Evidência, o fruto. Essa é a evidência externa. Para você e para os outros. Fala, não, esse bicho é crente mesmo, ele é doido, ele é crente. Olha lá, o cara empurrou ele, ficou quieto. Meu Deus do céu, olha lá, passou a perna nele, ele para não fazer escândalo, ele ficou orando. É lógico que tem uns crentes que eles ficam quietos e falam assim, mata ele, mata Jesus. Não, não é assim também não. Irmãos, discípulo de Jesus, quem diz que segue Jesus de verdade, tem que ter fruto. Quem foi purificado tem que ver em plena frutificação. Então você é o único credenciado para dar fruto, aquele que é eleito de fato. Tem consciência que o fruto que você produz não é pelos teus meros esforços, embora você tenha a sua atividade, mas não é da tua força, você não é a razão disso, é Jesus. Os seus frutos demonstram que você é discípulo de Cristo. Então não vem com aquela historinha, quem é você para me julgar? Eu não estou te julgando, quem está julgando é a Bíblia, meu filho. É a Bíblia que julga eu, que me julga eu. É a Bíblia que me julga. E o juiz é esse, é para colocar em pratos limpos. É ou não é? Se é assim, se não é, é assado. E bem assado, no fogo. Agora essa realidade aqui da poda. O crente purificado está ligado à videira e ele tem que frutificar. Ele tem que, porque quando ele frutifica, ele glorifica a Deus. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Nosso fruto dá glória para Deus. É só para ele mesmo, porque para você não dá nada. Se você é manso, glória a Deus. Por que você é manso? Por causa dele. Se você está alegre, não é mérito. É glória a Deus, porque ele te deixou alegre. Você está em paz, é por causa dele, glória a Deus. Ou seja, o fruto do Espírito, esse fruto aqui que nós temos que produzir, glorifica a Deus. Aí vai, pastor, mas pode ter assim, uns raminhos meio fracos, assim, uns cachinhos de uva meio fraquinhos na gente. Pior que às vezes tem. Às vezes tem aquele quente assim que ele está com febre amarela. Fraco. Mas ele é crente, ele produz os frutos, mas de vez em quando a velha natureza fala mais alto que o fruto. Ele falou, meu Deus, tem misericórdia de mim. Ele lida com essa guerra como Paulo lidou. Mas ele é crente, ele está produzindo, de vez em quando dá uma tropeçada. Não é apostatada não, tá? Eleito tropeça, não apostata. Jamais. Preste atenção nisso. Aí de repente você olha para o crente, aquele ramo. Falou, rapaz, ele até que deu umas produzidas, né? Mas o bicho está meio amarelo, meio fraco. Aí Jesus fala assim, ó, eu sou a videira, tá? Aí meu pai é o agricultor. E tem uma coisa, ramo que não está produzindo direito, ele vai meter a tesoura podando. O que não produz nada, ele quer nem saber. Bota para o fogo esse trem, isso não tem nada a ver comigo não. Agora aquele que produz, ele vai podar para produzir mais. Agora isso aqui dá um negócio na gente, porque a gente está assim, ô irmãos, quem anda muito ocupado aqui? E quem está mentindo aqui? Vocês estão bons de desocupado? Eu vou perguntar de novo, talvez vocês não entenderem o que eu falo. Quem anda muito ocupado aqui? E tem uns mentirosos ainda. Porque
Que eu duvido se for falar com você, pastor, estou na correria. Estou na correria, muita coisa. Né? Tá todo mundo. Você não ergueu a mão porque você talvez não entendeu o que eu falei, porque eu falo enrolado tem hora. Mas essa geração anda num sufoco, numa ocupação e num cansaço, que tem crente falando assim, tá bom, mas já produziu o que tinha que produzir. Não, stop. Tem eleito falando assim, não, pastor, eu já dirigi grupo de senhoras, de varões, de criança, de anjo, de tudo. Já fiz de tudo. Não, pastor, pastor, eu estou cansado. Pastor, eu estou cansado. Ué, Jesus está dizendo o seguinte, que a árvore que dá fruto, ele vai podar para dar mais fruto. Estou cansado de ser manso. Estou cansado. Eu acho interessante que os crentes que estão cansados, eles estão cansados, pastor, tem tanta coisa. Pastor, para que esse tanto de evento na igreja, eu não aguento. Estou cansado. Aí passa uma semana, outra semana. Pastor, eu quero contar uma bênção. Olha, eu comecei na academia agora estou num cursinho, agora estou fazendo isso, estou fazendo... Você não estava cansado, miserável? Mas arrumou mais 150 coisas para fazer. É assim, irmãos, os crentes chegam assim, pastor, eu não vou poder fazer isso não, porque eu vou dar um tempo. Chegou uma pessoa e falou para mim isso. Segura aí, irmãos, esses dias. Chegou uma pessoa e falou assim, pastor, vou dar um tempo. O serviço que eu faço na igreja lá. Porque é assim, né? Vou dar um tempo. Falei, mas espera aí, você também trancou a faculdade? Não, pastor. Você parou de trabalhar, filha, lá no seu serviço? Não, pastor. Falei, e por que você vai parar com o serviço de Deus? A Bíblia não diz que é para mim buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas? Porque onde eu exerço a minha vida cristã com mais facilidade, que é dentro da igreja, eu tenho que parar. Eu estou cansado. Quanto mais ir para um país lá do norte da África, do sul da Ásia, vai nada. É o quê? Como disse um crente, o que um crente disse para mim, Marcelo? Diz ele que é crente eleito, miserável ainda. Estou falando desse negócio de a grande tribulação vir, e os caras virem me perseguir, e colocar arma em mim, dizer se o Jesus, eu falei, não vai dar certo isso não, pastor. Que do jeito que está fácil para a gente viver agora, eu não estou dando conta. Do jeito que está fácil, assim, levinho, não estou dando conta, negócio de perseguição, não vai, eu não vou dar conta não. Deus tem que matar eu antes. Eu falei, meu Deus. Você está entendendo que nível nós estamos? A gente brinca, a gente ri. Mas esse é o nível da igreja. E aquilo que me dá mais pureza, porque, por exemplo, se eu estou envolvido na igreja, foi pregado isso aqui ontem, tenho certeza. Um encontro como esse, ouvindo a palavra, estar na igreja, estar envolvido, promover isso, faz com que você mantenha e melhore a sua pureza. A sua santificação vai melhorando. Mas daí eu vou me envolvendo com as coisas dessa vida, desse mundo, cada dia mais, e cada dia mais eu vou demonstrando duas coisas. Ou eu estou muito rebelde com Deus, ou eu só sou um ramo seco que vai ser jogado e queimado. Irmão, nós estamos falando de eternidade aqui, nós estamos falando de novo céu, nova terra, de céu, de viver com Deus para sempre, ou viver no inferno para sempre. E não vai ser como os adventistas pregam, hein, que a aniquilação morreu, acabou. Não, não, não. Vai queimar no mármore do inferno eternamente, então ele vai ficar feio lá. E Jesus nos deu o privilégio de sermos seus filhos. Que mais nós queremos? Um monte de coisa que está embananando a gente, que nem pecado é às vezes. Isso diz o escritor aos Hebreus. Deixando todo peso e pecado que tão de perto vos assedia, corramos a carreira que nos está proposta. Aleluia. Tem um monte de gente embolada com os pesos aí. Ei, desembola. Ei, em nome de Jesus. Ah, pastor, não sei. Agora tem uma palavra para você. O povo vai falar a palavra profética. O Cleilson chega arrepia. Não é isso não, é Bíblia mesmo. Se você é filho, quem é filho de Deus aqui? Glória. Aleluia. Quem é ramo que está produzindo aqui? Tem uns que ficam em dúvida, mas tudo bem.
Não, pastor, estou produzindo. Prepara teu couro. Vou repetir, prepara teu couro. Eu preparo o meu de cá. Porque se você está produzindo, Deus quer mais. E tem uma coisa, ele está com a tesoura na mão para podar. Palavra de Deus essa manhã. O Senhor disse para mim e para você: o agricultor está com a tesoura na mão para podar. Tesoura, serrote, tudo que ele precisa para podar, ele tem na mão. E ele vai podar. A poda de Deus é a disciplina de Deus, é o tratamento de Deus, é o juízo de Deus começando na sua casa. Eu tenho visto pastores, Roberto e eu trabalhamos na diretoria do presbitério, umas 27 igrejas para a gente atender, um monte de pastor, e a gente vem conversando e tem visto Deus tratar com pastores, tratar com crentes rigorosamente, e graças a Deus quando ele trata com um, porque se ele não tratar, não é filho dele. Ele só trata com filho, ele só disciplina aquele que ele ama. Então sim, essa é a poda de Deus. Não brinca não, não brinca com o Senhor, não estamos com tempo para isso mais não, irmãos. Nunca deveríamos ter brincado, muito menos agora que o dia do Senhor se aproxima cada vez mais. Nós somos do Senhor e para Ele vivemos, e nele produzimos para a glória de Cristo. Meu Deus, me ajuda. Nos ajuda, Senhor. Fé sem obras é mortas. São mortas. A fé é morta se não tiver obra. Eu sei que Tiago está falando de obras, de outras obras, não só falando de fruto do Espírito. Mas uma pessoa, irmãos, alegre, ela trabalha com alegria no reino. Uma pessoa mansa, ela obedece. Uma pessoa temperada é uma bênção para relacionar com ela. Tudo fica diferente, a produção de outras coisas fica tudo mais fácil. Na igreja a coisa fica tudo mais fácil. Ontem nós tivemos um casamento na igreja, de um casal que está vindo para a igreja, a gente está regularizando a situação, eles vão ser recebidos como membros da igreja. Aquele rapaz, ele conhece 10% da igreja só. Ele chegou agora. E ontem, quando eu fiz o casamento, terminei o casamento, a cerimônia, falei: pastor, eu quero a palavra. Chegou, não, frio na barriga. Eu falei: o que esse homem vai falar agora, meu Deus do céu? É hora de falar: não, moço, já foi o que tinha que fazer, já casou, está casado. Agora não tem como arrepender mais. Ele pegou o microfone e falou em pranto, chorando, agradecendo a igreja. E disse assim: vocês não me conhecem direito. E as irmãs, os jovens, os varões, fizeram isso tudo por mim. Sabe, irmãos, a nossa postura impacta as pessoas. Só que você só vai impactar se você estiver produzindo fruto. Pensa nisso. Em nome de Jesus. Eleito, que está preservado pelo Senhor, ele vive em plena frutificação. E por último, vou fazer rapidinho aqui. O crente purificado, ele vive em profundo crescimento relacional com Deus. Jesus fala assim: olha, se vocês estiverem em mim, a minha palavra estiver em vocês, vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem, vai ser feito. Aí vem o povo da prosperidade: meu Deus, faz 2 cifrãozinhos no olho. Não, está falando de relacionamento, diálogo, conhecer Deus. Quanto mais você está em Deus, mais você conhece Deus. E você não vai pedir qualquer coisa para Ele. Você não vai pedir um carro só para você desfilar na rua. Você vai pedir um carro para fazer a obra do Senhor. Vai pedir uma casa para que ela seja um ponto de pregação. Você está entendendo? Tiago disse que vocês não recebem porque vocês pedem mal para gastar nos seus prazeres, nas suas vontades. Jesus está querendo dizer aqui: eu falo, se vocês estiverem em mim, presta atenção, se você é eleito, você não pede coisa absurda, não. Igual um indivíduo chegou lá num obreiro, na igreja que eu pastoreei, uma indivídua: pastor, por favor, ora. O obreiro contando para mim: ora, pastor, pelo meu esposo, ele não está muito bem da saúde. Tá bom, irmão. Mas pastor, ora também pelo meu namorado. Espera aí, irmão. É que é o outro.
Pedi oração para os dois, e ela estava na igreja, indo na igreja. Falei, está repreendido, mordaçado, amarrado em nome de Jesus. Queima esse trem do pé à cabeça. Quem que vai pedir uma oração num trem desse? E tem uns crentes que pedem umas orações absurdas. Tem uns que colocam Deus como pistoleiro deles, não, porque a Bíblia diz que o que eu pedir, Deus vai dar. Você mata fulano de tal. Eu falo, não é assim não, filho. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Está falando aqui de relacionamento com Deus. E sim, cada vez mais que eu estou íntimo de Deus, quanto mais eu estou ligado a Ele, eu sei o que eu vou pedir, e sabendo o que eu vou pedir, eu tenho certeza que eu vou receber. Por isso que Ele está dizendo, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer. Você cresce, aí Ele fala assim, olha, eu acho interessante aqui nesse texto, que Ele fala assim, ó, se vocês estão em mim e produzem, vocês são discípulos. Ele fala daqui a pouco, vocês são servos. Ah, você quer saber? Vocês não são mais servos, são meus amigos. Discípulo, servo, amigo. Olha a ascendência. Discípulo, estou seguindo. Tem um monte de discípulo aí que parece que não é uma bagunça, né? Servo, obrigatoriedade. Eu sou servo, eu sou obrigado a fazer, né? Sou escravo. Tem uns crentes que falam assim, pastor Cleilson, então quer dizer que eu sou marionete? Sou de Deus? Fala, não, então fica do diabo, então. Sim, a gente é servo, escravo de Deus. Mas aí Jesus fala que, olha, sim, vocês são servos. Vocês têm obrigação de obedecer. Mas daqui a pouco ele fala assim, faz o seguinte, vocês são meus amigos, porque eu tenho revelado para vocês coisas profundas. Vamos viver essa amizade. Ser amigo de Jesus. Sabe, amizade está falando mais de prazer. Quando você tem um amigo, você quer estar na casa dele, ele quer estar na sua casa. O Cleilson é mais ou menos, porque você vai na casa dele, vai na minha. Estou brincando. Quando você tem um amigo, você quer estar perto, você quer estar junto, você quer servi-lo com prazer. A amizade está ligada a prazer, a alegria. Ele falou, olha, eu faço isso para que eu me alegre e a alegria de vocês seja completa. Sabe, crescimento relacional com o Senhor. Crente puro, ele está crescendo e não para não, pelo amor de Deus. Ele não fica um discípulo meia boca, ou um servo que fica ali emburrado, ele faz porque entre os dentes. Não, ele faz porque ele tem prazer, ele tem alegria de estar produzindo para o Senhor. Ele entendeu a revelação do Senhor. E aí, ele obedece com amor, ele faz com tranquilidade. Olha, amem uns aos outros, façam isso, façam como eu fiz, como eu tenho amado vocês. Aí vai e volta lá no amor. Fazer com amor, com alegria, com prazer. Queridos irmãos, nessa manhã, pastor, como é que um crente puro deve viver? Como um crente purificado vive? Um crente purificado pela palavra, perseverando. Persevera, crente. O Senhor te colocou para isso. Persevera em santificação. Como é que um crente purificado pela palavra vive? Em plena frutificação. E por último, em um profundo crescimento relacional com Jesus. Relacionamento com Jesus, intimidade com Deus, orando, sendo atendido, sendo servo, discípulo, amigo e vivendo em amor. Convido você a ficar de pé.